Paz do Senhor a todos, amém? Já pega a tua Bíblia aí, abra comigo lá no livro do Apocalipse, amém? É o último livro da Bíblia. E como foi falado aqui já, o tema é sobre honra, a honra a Cristo. E o parâmetro que nós vamos utilizar hoje aqui para honrarmos é o parâmetro de guerreiros, de soldados. E desses, vamos falar um pouco da honra do samurai. Amém? Glória a Deus. Quem achou Apocalipse capítulo 2, diga amém. Glória a Deus. Diz o texto aqui, no versículo 8, cada um desses 4 seres vivos, para você entender o que está acontecendo aqui, João está tendo uma visão, certo? Ele está agora tendo uma visão do céu e do trono de Deus, o que está acontecendo lá no trono de Deus. E diz aqui, cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas, que estavam cobertas de olhos nos 2 lados, e dia e noite não paravam de cantar assim, olha só: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam suas coroas diante do trono e dizia, diga bem, leia comigo bem forte o 11, Senhor... Ué, cadê vocês? Está diferente? Não é NTLH isso aqui não? 4:11, né? Ah, eu falei 2, perdão, vamos de novo então, ora, vamos lá. Eu falei 2, então vamos de novo. Vamos do início então, abre aí, Apocalipse 4, amém? Glória a Deus, versículo de número 8, vamos lá, ó. Achou aí? Glória a Deus. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas, que estavam cobertas de olhos nos 2 lados, e dia e noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam, atiravam as suas coroas diante do trono e dizia, lê bem forte o 11 agora, vamos lá: Senhor nosso e nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por tua vontade elas foram criadas e existem. No capítulo 5 agora, olha só, eles cantavam esta nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes, que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Olhei outra vez e vi muitos anjos, milhões e milhões deles estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte, leia bem forte agora: o Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então vi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam, leia bem forte: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém? E os 4 seres respondiam amém, e os líderes caíam de joelhos e o adoraram. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido e santo, obrigado pela graça, misericórdia, obrigado porque de fato o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e graças à tua bondade mais uma vez podemos estar aqui juntos, reunidos para louvá-lo, adorá-lo, engrandecê-lo, honrá-lo e reconhecer que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. E como homens nós declaramos que tu és o nosso Senhor e pedimos a direção do teu Espírito Santo para junto recebermos a tua palavra, a tua verdade que liberta, de tal forma, Pai, que haja salvação aqui nesta noite, haja cura, libertação, transformação, para o louvor e glória do teu nome. Nós repreendemos todo o mal, toda a resistência, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar por um momento. Então aqui, nessa canção que nós vemos lá na glória, lá no trono, eles declaram que digno é o Senhor Jesus de receber poder, glória, riquezas, sabedoria e honra. A honra. Mas o que vem ser honra? Esse termo utilizado lá na Bíblia
pode ser traduzido como valor, preço, estima. Então, a nossa estima, o nosso senso de valor, o nosso preço, deve ser colocado diante do Senhor. Não é à toa que uma parte dessa visão diz que aqueles 24 líderes, representando o Antigo e o Novo Testamento, tinham coroas, e eles pegavam as suas coroas e depositavam aos pés do Senhor Jesus. Isso fala de honra. Assim como João Batista disse: olha, é importante, é necessário que ele cresça e eu diminua. Isso é, que ele seja mais e mais e mais valorizado e eu diminua. Honrar quer dizer, tem a ver com valorizar, estimar, reconhecer. E dentro desse contexto, eu quero trazer aqui como nós devemos honrar o Senhor Jesus. Como homens, nós somos chamados para sermos soldados, guerreiros. Abra aí a sua Bíblia, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2. Nós vamos perceber que Paulo, falando ao seu discípulo Timóteo, interessante que Paulo aqui, ele está escrevendo a última carta. Essa é a última carta de Paulo. E aqui no capítulo 2, ele vai falar, ele vai orientar Timóteo da seguinte forma, olha só, versículo 1: e você, meu filho, seja forte. Amém? Fala para o teu irmão: seja forte. Olha só, por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar outros. Amém? Agora olha que interessante, lê comigo bem forte o 3. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. Olha que interessante. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar ao seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida civil. Olha que interessante, Paulo dizendo: seja como um soldado fiel. Qual que era o parâmetro, o paradigma, o exemplo de soldado que Paulo tinha? Soldado romano. Soldado romano, nós sabemos que foi aí o Império Romano foi um dos maiores do mundo, se não o maior, Ocidente, Oriente. E o soldado romano, ele era conhecido, e é conhecido pela disciplina, pela obediência, pela prontidão para a batalha, e no caso nós travamos uma batalha, já vou falar sobre isso, e ele era conhecido pela fidelidade ao seu comandante. E nós temos um comandante que é Cristo Jesus. E tendo isso em mente, ele fala: seja fiel como um soldado. É interessante que ele acrescenta algo aqui: tome parte, obrigado, no meu sofrimento. Olha, uma característica, meu irmão, do soldado, do guerreiro, é o sofrimento. O conforto não faz parte da vida de um soldado. O conforto não faz parte da vida de um guerreiro. O conforto faz parte da vida dos fracos, dos acomodados, dos preguiçosos, daqueles que não querem sair do conforto, da zona de conforto, não querem mudar. Eu usei uma analogia esse fim de semana pregando lá em Maringá e vou utilizá-la novamente, do frango de granja. Um frango de granja, ele precisa de conforto, sim ou não? Ele tem que comer a ração certa, bastante. Ele tem que ter a temperatura ideal, sim ou não? Ele tem que ter uma cama confortável para ele, sim ou não? Ele vive no conforto. Mas todo esse conforto tem um objetivo, qual que é? O abate dele. Você já viu algum frango de granja guerreiro? Você já viu algum guerreiro utilizar como símbolo de coragem, de força, um frango? Normalmente se usa o quê? Um leão, um tigre, sim ou não? O leão, lá na selva, ele vive no conforto? O que você acha? Ele tem comida na hora que ele quer? Tem que ir atrás, sim ou não?
Ele consegue liderar o bando ali com tranquilidade, ou volta e meia vai aparecer outro leão mais jovem que ele querendo tomar a liderança? Sim ou não? Isso faz dele um guerreiro, sem conforto, sem moleza. Fala para o teu irmão, sem moleza, meu irmão. Você sabe que se no calor acabar a energia lá no aviário, o que acontece? E a ventilação parar, o que acontece com os frangos? Morrem. Se tiver muito frio, o que acontece com os frangos? Por isso que tem franguinho em casa hoje. Está frio. Sabia? Tem franguinho em casa porque está frio. E aí morre se sair no frio. Não pode. Conforto não é para vencedor. Você já viu algum vencedor, algum medalhista de ouro, alguém que chega no pódio, alguma equipe que vence, treinar com conforto? Na hora que quer, quantas horas quiser, comendo o que quiser. Já viu isso? Não existe, amados. O fiel soldado toma parte do sofrimento. O soldado fiel é aquele que está apto e preparado, pronto para a batalha. E qual batalha é essa? Nossa batalha é espiritual. Abra comigo a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6. Estamos falando de honra. Só estou te contextualizando por enquanto, para você entender que você, querendo ou não, como cristão, é um soldado. Precisa agir, precisa estar preparado como um soldado. E por quê? Porque lá em Efésios capítulo 6, nós temos uma declaração, um ensino poderoso acerca da realidade. Diga comigo, realidade. Muitos não querem a realidade, sabe por quê? Porque a realidade não é confortável, muitas vezes. Querem viver na fantasia, na mentira, nos seus próprios conceitos, nos seus próprios argumentos. Não querem encarar a realidade. Preferem ficar confortável e fugir da realidade. Em vez de trabalhar, em vez de se arrepender, em vez de mudar, prefere o comodismo das suas próprias ideias. Aqui em Efésios capítulo 6 vai dizer o seguinte, versículo 10: para terminar, olha só, tornem-se cada vez mais vivendo unidos com o Senhor e recebendo o quê? A força do seu grande poder, amém? Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra, olha só, as armadilhas do diabo, amém? Versículo 12: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, pegue a armadura que Deus dá. Ele vai falar da armadura, mas não é o tema agora. Eu quero que você entenda que nós estamos numa batalha, e não é contra pessoas. Nós vemos tantos cristãos engajados em luta contra a direita, contra a esquerda, por este político, por aquele político, engajado por esse valor, por aquele valor, mas não entendeu que a luta não é contra as pessoas. Nós precisamos, obviamente, nos posicionar contra ideias erradas, mas a nossa luta, a nossa batalha, ela é espiritual. E o bom soldado, ele está pronto. Um soldado de verdade, ele está pronto. Se o comandante chegar lá, o aviso, ó, prepare-se, nós vamos subir, pega a tua mochila, já está tudo pronto. Ele não vai precisar ficar em forma, ele já está preparado. Assim era um samurai, assim era um soldado romano. Não podia comer, né, e ficar igual uma jiboia depois do almoço lá, morrendo. Porque poderia chegar um e falar, e aí? Desafiá-lo. Precisaria se defender. Precisaria, quem sabe, ali o Senhor chamar para uma batalha. E está lá, igual uma jiboia, quase morrendo. Porque comeu igual um louco. Por que quer ficar? Fala comigo, confortável. Quem vive no conforto, amados, é o frango de granja. Você não é um frango de granja, você é um soldado. Amém? Só que não basta apenas dizer amém, tem que se comportar como um soldado. E uma das coisas que o soldado, o guerreiro, tem é honra.
Um guerreiro sem honra, ele é um mercenário. Ele não deve nada a ninguém, a não ser aquele que paga, e paga bem. E se chegar outro que paga melhor, ele trai aquele que estava pagando antes. O mercenário, ele se preocupa apenas com o seu umbigo, apenas com o seu estômago, apenas com a sua vontade e os seus desejos. Mas um soldado fiel toma parte nos sofrimentos, ele honra aquele que é digno de toda honra, todo louvor, toda glória, que é o nosso comandante, o Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos. Amém? Entendido isto, eu quero trazer aqui uma comparação com esses guerreiros, os samurais, que tinham um código de conduta muito claro acerca da honra. Você já deve ter ouvido falar aí, quem sabe, alguma palestra sobre liderança, sobre desenvolvimento, sobre o Bushido, que é o caminho do guerreiro. O que é o Bushido, o caminho do guerreiro? Era o código de conduta do samurai. Bushido é formado por 3 ideogramas, né? Bu, que tem a ver com marcial, com guerra. Shi tem a ver com um cavalheiro, um soldado, um guerreiro, no caso aqui o samurai. E o Do, que é o caminho, é o modo de vida. Assim como nós temos o Judô, que é o caminho, né? Aikido também é um caminho. Bushido é o caminho do guerreiro. Agora eu te pergunto, quem que é o caminho, a verdade e a vida? Quem que é? Jesus. Nós temos um caminho do guerreiro para trilhar. E é interessante isso, porque nós vemos algumas revelações nas culturas. O próprio Paulo escreve aos Romanos falando que Deus se revelou aos homens, mas os homens o rejeitaram. Logicamente que a revelação plena está na palavra. Mas qual que era a conduta desses homens? E como que nós podemos comparar? Olha só, esses homens tinham, o que era um samurai? Era um soldado, um guerreiro, que estava debaixo de um mestre, certo? O daimyo. Daimyo significa um grande nome, alguém importante. E nós temos aquele que possui o nome sobre todos os nomes, que é Jesus. Amém? E a esse Senhor, ele devia vida, ele devia lealdade, ele devia honra. E dentro desse código de conduta que caracterizava esses guerreiros, porque nós tínhamos ali os ronins, que eram os samurais sem mestre, tínhamos os ninjas, que eram espiões, mas o samurai era o guerreiro exemplar, o símbolo. Tanto é que até hoje, na cultura, né, séculos e séculos depois, no Ocidente, né, outro lado do mundo, nós temos ainda essa figura em filmes, em jogos, em séries, em livros, como um símbolo de honra que vai até a morte, porque o guerreiro não tem problema em morrer. Uma característica de um soldado é que ele não tem problema em morrer, porque ele sabe por que ele está lutando, ele sabe pelo que ele vive, e ele sabe que é melhor morrer lutando, porque ele sabe que existem coisas nesta vida mais importantes que a própria vida, conforme a gente aprende no currículo Hombridade. Nessa vida existem coisas mais importantes do que a própria vida, e a honra nos leva a entender isto. Então eu quero falar de 5 pontos que caracterizam o caminho do guerreiro. O primeiro ponto é a lealdade incondicional. Fala comigo, lealdade incondicional. Ou seja, um samurai, ele devia sua vida ao seu mestre. Trair ou abandonar o seu senhor era considerado uma das maiores desonras possíveis. Abandonar Cristo Jesus é uma das piores coisas que alguém pode fazer. Jesus disse: se alguém pega no arado e olha para trás, não é digno de mim. A Bíblia diz que, lá em Hebreus, se aqueles que desprezavam aquela aliança feita por Moisés eram dignos de morte, que dirá aqueles que desprezam a aliança do Senhor Jesus, feita com seu próprio sangue derramado? É inconcebível um cristão, um homem, abandonar, trair o seu mestre. O samurai levava isso tão a certo que no caso, tão sério, que no caso de derrota ou morte do seu mestre,
muitos deles se matavam para preservar a honra e demonstrar fidelidade até o fim. É interessante porque Jesus disse que aquele que quer ser meu seguidor, o que tem que fazer? O que tem que fazer? Viver no conforto, no luxo, tranquilo. Era isso que Jesus fala? Se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lealdade, diga comigo, lealdade. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ser leais a Cristo. Se Ele é o meu mestre, se eu entreguei minha vida a Ele, eu preciso ser leal a Ele. O segundo ponto é que havia uma relação, um relacionamento entre o mestre e o discípulo, entre o Seisei e seu aluno. Mas não era apenas uma relação de um professor que ensina algo, uma teoria. Era uma relação muito mais profunda. E sabe que Jesus, Ele nos chama para termos um relacionamento com Ele. Ele disse aos seus discípulos: olha, outrora eu chamava vocês de servos, agora eu chamo vocês de irmãos. Em Cristo Jesus nós somos chamados para sermos feitos filhos de Deus. Ele deseja um relacionamento conosco, assim como um samurai tinha um relacionamento com o seu mestre, até mesmo familiar muitas vezes, porque ele amava a sua família, a casa do seu mestre. Nós precisamos amar Cristo Jesus e a família de Jesus. Quem que é a família de Jesus? A igreja. Precisamos amar. Há pessoas hoje, nesse mundo egoísta que nós vivemos, as pessoas dizem assim: não, eu sirvo a Cristo, mas do meu jeito, eu oro na minha casa, oro no meu quarto, certo? E está tudo bem. Quando a Bíblia diz que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Lealdade, relacionamento. A desobediência do samurai era vista como ingratidão. Quantos ingratos nós vemos hoje? Quantos ingratos nós vemos hoje? Pessoas que são ingratos com Cristo Jesus. Na primeira provação, na primeira dificuldade, na primeira luta, porque quer ser como um frango de granja, ficar só no conforto, quer que Jesus coloque ali a temperatura ambiente, faz aquela caminha e comida e água, certo? Não quer ser como um guerreiro, um caçador, um leão, alguém que toma parte dos sofrimentos. Aí vem a luta, se tornam ingratos. Isso era uma desonra tamanha. E quantos estão virando as costas a Cristo, deixando o relacionamento, deixando para trás o relacionamento com o Senhor? Quem está entendendo, diga amém. Esse relacionamento, inclusive, fazia com que o samurai levasse adiante os ensinamentos do seu mestre. Isso chegou até nós hoje. É tão interessante essa questão de perpetuar os ensinamentos. Quando o Jigoro Kano, o criador do judô moderno, criou a Kodokan, ele então estudou ali, falou com vários mestres, que existiam vários mestres no Japão, de várias artes e estilos. E ele foi pegando do melhor ali, criando essa arte que é o judô, tal do jiu-jitsu, que eram várias artes. Aí veio para o Brasil e se tornou o jiu-jitsu brasileiro. E por que chegou até Jigoro Kano em 1800 alguma coisa? E por que chegou até nós? Porque cada uma dessas casas, desses mestres, tinham gerações em que os discípulos perpetuavam aquele ensinamento, aquela técnica. Como fazer uma chave de braço, como fazer uma queda, como usar a espada, como montar cavalo, como atirar com arco e flecha, como fazer camuflagem. Aquela casa tinha alguém que passava de geração em geração os ensinamentos. O que Jesus fala para nós lá em Mateus 28? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei com vocês até o fim dos tempos.
essa perpetuação, esse amor pelo mestre, a ponto de ensinar e passar adiante, possibilitou que em 2025 nós saibamos a verdade da palavra, porque homens obedeceram e passaram de geração em geração, como nós vemos em Timóteo. Ele falou: ensina outros homens, pega o que eu te ensinei na presença de outras pessoas, ensina outros homens, homens fiéis e capazes, para que esses ensinem a outros homens. O guerreiro, ele ensina outros, porque a vida do guerreiro, a vida útil do guerreiro é curta, sim ou não? A vida útil de um soldado é curta, sim ou não? Mas ele, depois de experiente, talvez ele não consegue mais ir para a batalha, para o campo, mas ele faz o quê? Ele prepara, ele ensina, ele tem experiência, ele é tarimbado. Já ouviu essa expressão tarimbado? Você sabe de onde vem essa expressão tarimbado? Quem sabe, levanta a mão aí. Ninguém sabe, né? Antigamente no exército brasileiro, então o soldado ali, o raso, ele dormia nas tarimbas, era tipo uma maquinha, né? Uma tarimba. Então aquele experiente era um cara tarimbado, porque ele já dormiu muito tempo ali nas tarimbas. Então era um tarimbado, um cara experiente. Então agora você já sabe o que é um cara tarimbado, um cara experiente. E um bom soldado, um bom samurai, um bom aluno de Cristo, ele passa adiante. Então, primeiro ponto, lealdade incondicional. Segundo ponto, relacionamento entre mestre e discípulo. Quem é o teu mestre? Quem é o teu bom pastor? Terceiro ponto, dos 5, havia um claro conceito de dever. No caso lá no japonês é o giri, um dever. O samurai sabia que ele tinha um dever moral que o obrigava a retribuir, a agir com lealdade tudo o que ele recebeu do mestre. Ou seja, um dever de responder ao seu mestre por conta de tudo o que ele havia recebido. O que nós já recebemos de Cristo, amados? O que você já recebeu do teu mestre? Para começar, a salvação pela graça, amém? Porque pela graça sois salvos, isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Será que existe no meu coração, no teu coração, esse senso de dever, esse senso de gratidão para com o meu mestre? Porque o caminho do guerreiro passa por isto, um senso de dever e gratidão para com o Senhor. Viver é Cristo, morrer é lucro. Por quê? Paulo escreveu isso pelo senso de dever que ele tinha para com Cristo Jesus. O samurai não era contratado, era um relacionamento. E Deus é tão bom conosco. Nós falamos da armadura, né? Lemos a armadura lá em Efésios 6. A armadura, ele fala do capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o calçado com o evangelho da paz, a espada que é a palavra de Deus, o escudo da fé. Até isso nós recebemos de Jesus. O soldado romano, você já viu aquela armadura do soldado romano? Quem já viu em filme aí, em série, todo aquele, né, aquele escudo, a espada dele, a gládio, né, mais ou menos assim de tamanho, a lança. Ele pagava por aquilo, você sabia? Esses dias eu estava vendo um documentário. Ele não ganhava aquilo lá, ele pagava. E mais ou menos, uma armadura completa dele, aqueles equipamentos, equivalia a mais ou menos 3/4 do salário anual dele. Ou seja, o recruta, o primeirão, aquele, né, que não era tarimbado ainda, primeiro ano, 3/4 daquele ano, de 12 meses, dá quantos meses 3/4 aí? Quem é bom de matemática? 9. Dos 12 meses do ano, 9 ele ia trabalhar para pagar a armadura. E nós recebemos a armadura de Cristo Jesus, pela graça. Você pode dar um glória a Deus? E nós nem usamos. Depois você lê com calma Efésios 6, para entender da batalha espiritual que nós vivemos. É um dever, um senso de dever. Olha que interessante, abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 9. Versículo 16.
1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Paulo está aqui falando dos direitos e deveres, mas é interessante o versículo de número 16, diz assim: eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O senso de dever, o senso de obrigação, o senso de gratidão para com Cristo. Assim andava o samurai, assim é o soldado fiel, assim deve ser o cristão. Eu não tenho que me gloriar porque eu estou fazendo a obra de Cristo, é minha obrigação, é meu dever, é o mínimo diante da graça, do perdão, do cuidado, do amor do Senhor para comigo. Por isso que lá em 1 João vai dizer assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Ele tomou a iniciativa, conforme está em Romanos, porque Cristo prova o seu amor por nós, porque Deus prova o seu amor por nós, neste fato, 2 pontos, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos feito nada para merecer. Agora, será que você tem esse senso de dever, esse senso de gratidão que o samurai tinha pelo seu mestre, que um cristão deve ter pelo Senhor Jesus? Ou um pouquinho que a gente faz, a gente já quer bater no peito, já quer reconhecimento. Um pouquinho que a gente faz, se alguém não reconhece, tá vendo? Aí eu faço e ninguém reconhece. Nós não fazemos nada para ser reconhecido, amados. Nós fazemos para a honra e glória do Senhor Jesus. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Por isso que muitos estão frustrados, não entenderam. O samurai não fazia e depois falou: mestre, está vendo? Olha aí. Fez mais que obrigação, dever, Vou ganhar estrelinha de bom comportamento? Não, meu irmão. Obedeça o Senhor, faça a obra, pregue o Evangelho, seja um discípulo dele, amém? 4º ponto do caminho do guerreiro: honra até na morte. Honra mesmo após a morte do mestre. Você já viu a história dos 47 Ronin? Quem já ouviu falar aqui? Os 47 Ronin. Tem filme, tem livro sobre isso. É um teatro muito antigo, uma história muito antiga japonesa. Ronin era um samurai sem mestre. O mestre dele morreu. E era uma desonra muito grande se o samurai permitisse que seu mestre fosse morto. E nessa história, o daimyo chamado Asano Naganori era um mestre de vários samurais. E aí ele teve uma situação de um duelo ali. Ele feriu aquele que o ofendeu. Mas então ele foi preso injustamente e foi obrigado a cometer o suicídio ritual na prisão. Mas isso foi injusto. E aí o seu servo chamado Oishi Kuranosuke, que era o líder dos samurais que serviam o Asano, ele então vê todas as terras tomadas da família do seu mestre, a família perdida, o nome jogado na lama. E ele passa então, e aí todo mundo fica de olho nele, porque era dever dele se vingar, mas ele, sabendo que não podia naquele momento, ele passa 2 anos preparando o momento para vingar a morte do seu mestre. E ele mais 46, depois de 2 anos, eles se espalham, vão cada um para o seu canto, ficam se comunicando à distância, preparando, e aí eles então vão lá e matam então aquele que de forma injusta tinha decretado a morte do Asano. E por terem feito isso, são condenados à morte. Só que em vez de serem decapitados, como qualquer criminoso, é-lhes dada a honra de tirar a própria vida, porque naquele contexto tirar a própria vida era um ato de honra. Então, essa é a história. Agora eu pergunto para você: o nosso mestre, ele pode ser morto? Sim ou não? Ele venceu a morte, sim ou não? Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Mas eu te pergunto, será que nós precisamos honrar o nosso mestre até a morte? Sim ou não?
A Bíblia diz lá em Apocalipse: ser fiel até e te darei. Ser fiel até e te darei. Abra comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo de número 12. Versículo 1. Olha só que interessante. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha, o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Olha só, conservemos nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Olha só, o nosso mestre, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, aleluia. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado no lado direito do trono de Deus. Olha o versículo 3. Pensem no sofrimento dele, e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Leia bem forte agora. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Amém? Fala para o teu irmão: não desanime, nem desista. Versículo 4. Porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até Está difícil? Mas você não morreu ainda. Você não morreu ainda. Paulo, o autor aqui dos Hebreus, está dizendo o seguinte: nessa luta, você ainda não precisou combater até a morte. Se for preciso, você combata até a morte, mas você está vivo ainda. Se está vivo, tem força aí. Uma característica do Samuel era a lealdade, que se o Senhor dele pedisse a vida dele, ele entregava. Se você está vivo é porque Jesus ainda não te chamou, meu irmão. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que combater até a morte. Igual o frango de granja. Amém? Como então? Diga: como leão, como samurai, como soldado, honrando o nosso Senhor. Isso não tem nada a ver com conforto. Como eu disse, muitos franguinhos de granja estão em casa agora, enroladinho na coberta, num sofazinho, porque está frio. Ah, não, mas está muito calor, está uma onda de calor agora, meu Deus do céu, usar da igreja não dá conta, não vou domingo não, é muita gente, eu vou assistir em casa, que é muito quente. Está certo. Se o frango de granja pegar ficar muito quente, ele morre. Está certinho, deve ficar em casa mesmo, vai morrer, vai dar trabalho aqui. Fica em casa. Porque nós somos homens. Fala para o teu irmão: você é um homem capaz, temente a Deus, homem de verdade, que aborrece a avareza. Amém? Conforto não foi feito para você, meu irmão. Conforto você vai dar na tua casa, para os teus filhos, para a tua esposa. Não é para você. É para o bebezinho lá da tua casa. Tem criança pequena lá? Dá conforto para ele. Até um ponto, que daqui a pouco você começa a ensinar também. Para tua esposa. Agora você, marmanjo, barbado, costa larga, quer confortinho? Quer massaginha? Quer olhinho? Passa creme nas pernas para dormir também? Quem passa creme nas pernas aí para dormir? É melhor não, nem responde. Nem responde. Meus irmãos, nós somos homens, chamados para ser soldados, guerreiros, estarmos preparados para orar, para pregar,
para resistir ao diabo. A Bíblia diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você já viu o franguinho resistindo ao diabo? Não tem como. Você já viu o franguinho de armadura? Nem como. Imagina aquela armadura lá, o franguinho com a armadura. Não tem como, meu irmão. Tem como? O quarto ponto aqui, que nós falamos, morte, faz parte da honra. Honra até depois da morte. O que será escrito lá na lápide? O que será lembrado de nós? Será que nós teremos um legado? Isso fala de compromisso, de seriedade, de servir a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Ô Camila, eu vou te mandar uma imagem aí, se você puder jogar, conseguir jogar, por favor. Quando puder, você me avisa. Te mandei aí agora no WhatsApp. Quinto ponto. Então, voltando aqui, primeiro ponto, lealdade incondicional. Segundo, obediência ao mestre. Terceiro, relacionamento. Quarto, o dever, o senso de dever. Aliás, terceiro, né? Senso de dever. Quarto, honra até a morte. E por último, herança e legado. Sabe, amados, que o legado do nosso mestre não pode morrer conosco. Precisamos dar o bom testemunho de Cristo. Precisamos passar adiante aquilo que Deus tem nos ensinado, tem feito em nossa vida. Será que nossa forma de viver tem sido um testemunho? Quando alguém vinha um samurai, sabia de qual clã ele era. Pela forma como ele lutava, pela forma que ele falava, pela forma que ele agia. Será que ao nos verem, nos identificam como cristão? Como homens de honra? Ou no máximo como um crente chato? Só fala, mas não faz nada do que fala. Que dá mau testemunho. Que no máximo chama para ir na igreja, chama para ir no culto. Herança e legado. Qual tem sido o nosso compromisso para com o legado de Cristo Jesus? Sabe, amados, esse senso de dever, essa gratidão, é interessante, voltando nessa questão da gratidão, há um ponto na Bíblia, que diz que uma mulher chegou, Jesus estava na reunião, uma mulher chegou e começou a lavar os pés de Jesus, e o dono da casa ali repreendeu, falou: olha, esse cara não é de Deus não, se esse cara fosse de Deus, ia saber quem que é essa mulher aí. Ela lavava os pés dele e chorava, e Jesus, aliás, ele não falou, ele pensou, o dono da casa, e Jesus, conhecendo o coração dele, falou: olha, desde que eu cheguei aqui você não me honrou, você não lavou meus pés, você não me tratou como deveria. Agora essa mulher, que eu nem conheço, está aqui lavando meus pés. Aí ele explica o motivo. Ele falou: essa mulher sabe que foi muito perdoada. E Jesus então traz o seguinte princípio, dizendo: a quem muito é perdoado, muito ama, há muita gratidão, há muito amor. Quanto mais a pessoa é perdoada, mais ela ama. Agora eu te pergunto, será que aquela mulher foi mais perdoada do que o dono da casa? Ele achava que sim. Mas diante de Deus, todos nós somos perdoados de forma infinita e graciosa, porque nenhum de nós merecíamos o perdão. Agora eu pergunto, qual que é a nossa gratidão? Qual que é o nosso senso de dever?